Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 15 de fevereiro, depois das cinzas. Então, ontem vivemos esse tempo de abertura desse início da quaresma com a quarta-feira de cinzas, esse convite a vivermos essas três práticas, né? O jejum, a oração e a esmola. E hoje, nessa quinta-feira, é darmos continuidade, porque vamos entrar nesse tempo, de fato, esse tempo quaresmal. E a igreja tem todo um movimento para nos ajudarmos a viver essa quaresma passo a passo. Então, são 40 dias que somos convidados a uma profunda conversão, a uma mudança interior de vida, mas também é um tempo maior de intimidade e de união com Deus. E escolhermos aquilo que nós iremos jejuar ou fazer abstinência. Então, qual é o propósito que você, nessa quaresma, pediu ao Senhor de viver? E de ser fiel, de pedir a graça. Do que é que eu vou fazer um jejum? Jejum de palavras? Será que eu vou fazer o jejum da murmuração? Tentar na quaresma não murmurar, não reclamar da vida, não reclamar do irmão. Será que eu vou fazer o jejum de alimentos, né? Vou escolher não tomar uma sobremesa, vou renunciar ali o café, vou fazer a abstinência da carne, vou fazer uma abstinência daquilo que eu gosto muito, mas que eu preciso fazer esse jejum e por um motivo. O que é que eu vou oferecer? Qual é a graça que eu quero pedir ao Senhor neste tempo que eu vou oferecer através dessas práticas de pequenos jejuns simples do dia a dia, né? O jejum de dormir mais cedo, do uso do celular, né? Dos meios de comunicação. Qual é o tipo de jejum que você se propõe a viver? Então, nessa quinta-feira, que é um dia de comunhão, de unidade, eu peço essa graça para cada um de nós, de entrarmos nessa profunda unidade com a nossa igreja e escolhermos novos propósitos, uma conversão, uma mudança de vida interior. E nessa quinta também é um dia de rezarmos pela nossa igreja, para que todos os sacerdotes, os padres, né, espalhados no mundo inteiro, os bispos, o cardeal e o nosso Papa Francisco também entre nesse grande movimento da quaresma e que sejam homens de Deus com discernimento para conduzir o seu povo. Então, esse dia, não esquecendo de viver essa grande unidade na nossa igreja, mas também na nossa comunidade, nos nossos membros de vida e de aliança. Somos convidados nessa conversão a perdoarmos uns aos outros, a mudar o nosso olhar sobre o nosso irmão, a exercer a verdadeira caridade. A liturgia da palavra, nesse tempo da quaresma, na primeira leitura de hoje, é retirado do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: Vê que eu hoje te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Se obedeceres aos preceitos do Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, seguindo os seus caminhos e guardando os seus mandamentos, suas leis e seus decretos, viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que vais entrar para possuí-la. Se, porém, o teu coração se desviar e não quiseres escutar, e se deixando levar pelo erro, adorares deuses estranhos e os servires, eu vos anuncio hoje que certamente perecereis. Não vivereis muito tempo na terra onde ides entrar, depois de atravessar o Jordão para ocupá-la. Tomo hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e teus descendentes, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e prolonga os teus dias, a fim de que habites na terra que o Senhor jurou dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então, nessa leitura de hoje é um convite que o Senhor faz a cada um de nós através, né, do livro do Deuteronômio, pela boca de Moisés. Moisés vai falar ao povo, ele vai propor àquele povo duas situações, a felicidade e a morte. Mas ele vai dizer, se nós obedecermos aos preceitos do Senhor, o Senhor caminhará conosco. Mas se nos desviarmos dessa graça, se o nosso coração se desviar, se não quisermos escutar, se fecharmos o nosso ouvido para o Senhor e nos deixarmos levar pelo erro, se buscarmos adorar outros deuses, e nós sabemos todos os deuses que rondam ao nosso coração, que nos desviam da graça de Deus, Moisés vai alertar o povo, se viveres tudo isso, perecerás.
Então a quaresma é um tempo de tomar boas resoluções. O que é que de fato eu quero me deixar ser conduzido? Pela morte ou pela vida? E aí ele depois de dar esses dois caminhos, porque Moisés vai dar dois caminhos, ele vai exortar, ele vai dizer, mas escolhe pois a vida, para que justamente vivais tu e teus descendentes, amando o Senhor e obedecendo a sua voz. Qual é a vida que Moisés convida o povo a viver? A vida de obediência, de escuta da palavra de Deus e de obedecer ao Senhor. O salmista de hoje nos traz o Salmo 1. É feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Eis que ele é semelhante a uma árvore, que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. Mas bem outra é a sorte do perverso. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Então, o Salmo é uma confirmação da leitura. O salmista de hoje vai nos dar dois caminhos. O caminho do justo e o caminho do ímpio. E ele vai dizer que todo aquele que confia no Senhor é feliz, né? É feliz quem a Deus se confia. Então, é feliz aquele que anda nos conselhos do Senhor. Aquele que segue os seus caminhos. E ele vai fazer uma exortação, né? Todo aquele que não anda, que não guarda, que não entra no caminho, que está com os zombadores, que vai entrar no caminho dos malvados, no finalzinho da leitura vai dizer, do Salmo de hoje, né? Somos iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Então, que nesse tempo da quaresma não sejamos homens e mulheres de coração fechado, que se desvia do caminho do Senhor. E como eu disse há pouco instante, façamos boas escolhas, tomemos boas resoluções, decidamos por bons caminhos no qual todos nós somos chamados a viver. Porque o caminho do justo nos leva para o céu, mas o caminho, né, a estrada dos malvados, leva à morte. Aquele que carrega o mal no coração, que se desvia do Senhor, mata a sua alma e mata o seu coração. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e se perder e se destrói a si mesmo? Então, o evangelho de hoje é muito claro. Vai dizer, aquele que perde a vida pelo Senhor irá salvar, será salvo. Então, esse convite hoje a cada um de nós a, primeiro, tomar a cruz, seguir o Senhor e renunciar, né? Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia. Então, o Senhor não vai dizer que a gente toma a cruz uma única vez. A cada dia, nós temos uma cruz para carregar. Às vezes a mesma ou cruzes diferentes. Mas o Senhor faz o convite a cada dia tomar a nossa cruz e seguir o Senhor. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Isso aqui é uma chamada de atenção. Se eu quiser salvar a minha vida por mim mesmo, eu vou perdê-la. Nós precisamos verdadeiramente nessa quaresma colocar a nossa vida no Senhor. Mas aquele que de fato, quiser salvar a sua vida, por causa do Senhor, é capaz de o segui-lo. E ele vai dizer, o que adianta ganhar o mundo inteiro, mas perder a nossa própria vida? Nada serve. Então, ofertamos ao Senhor a nossa vida, ofertamos ao Senhor o nosso chamado, a nossa vocação, a nossa família e peçamos a Ele, dele mesmo, nos conduzir e nos ensinar a viver a nossa vida conforme a vontade do Senhor. Então, nesta quinta-feira, dia de comunhão e de unidade, renovemos a nossa comunhão, perdoemos uns aos outros, vivamos o lava-pés, lembrando dessa quinta-feira santa, essa graça de reconciliação,
e que Deus nos abençoe.